Diário não oficial do Brasil. Dia 287/365, 14 de outubro, segunda-feira. 1. De acordo com o Diário do Centro do Mundo, o juiz-ministro diz que é impossível o STF anular suas sentenças inconstitucionais e baseadas em delírios jurídicos. Acha que é Deus. E ainda, como se recitasse uma letra de bolero, declara que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz parte do seu passado. Mas ele, o conge, faz parte do nosso presente, com seus ataques graves e reiterados contra a Constituição, revelados com detalhes pela Vaza Jato. 2. O jornal Brasil 247 informa que o ministro do Meio Ambiente foi denunciado à PGR pela bancada do PT na Câmara por sua omissão em relação ao vazamento de óleo em toda a costa da região nordeste do país. O documento é assinado pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, pelo líder da Câmara, Paulo Pimenta, e 22 parlamentares do partido, e solicita a abertura de inquérito civil e de procedimento de investigação criminal contra o ministro e outras autoridades para apurar a omissão ilícita e a prática de improbidade administrativa e outros ilícitos. 3. E como as palavras não se dissolvem ao vento, o presidente eleito está sendo questionado pela ONU por suas declarações em julho desse ano, quando afirmou que poderia contar a verdade sobre como desapareceu Fernando Santa Cruz, militante do grupo Ação Popular e pai do atual presidente da OAB. Segundo o Diário do Centro do Mundo, o presidente do Grupo de Trabalho da ONU sobre o Desaparecimento Forçado, Bernardo Dubain, e o relator da ONU para o Direito à Verdade, Fabian Savioli, fazem um alerta. Qualquer pessoa que obstrua as investigações ou retenha tais informações pode ser responsabilizada pela continuação do cometimento de um desaparecimento forçado. 4. A elite trombadinha que morrerá no final do espetáculo que montou conseguiu um governo à sua imagem e semelhança, violento, incompetente, delirante e que vai conseguir fazer nada pelo país. O síndico disfuncional, completamente alienado, comemora a deflação como um feito espetacular, troca as garantias de um país em desenvolvimento por um boné de Trump e destrói os recursos com os quais o país poderia contar. O projeto final parece ser licitar a construção de um muro nas fronteiras do país e entregar a chave ao mercado norte-americano. Só mais uma segunda-feira de delírio na Terra plana. Dia 286/365, 13 de outubro, domingo. De quantas religiões e de quantos partidos é feito o ex-capitão? 1. Em Aparecida é vaiado. O arcebispo, durante celebração, falou da violência e da injustiça da direita. Mesmo tendo atacado o Sínodo da Amazônia e o Papa, autoridade maior da Igreja Católica, o síndico disfuncional acreditou que iria impunemente ao centro do catolicismo no dia da celebração da Santa Brasileira. Oscila entre essa e qualquer outra religião que possa dar voto. 2. No partido, nada vai bem. E há um racha não racha, envolvendo o dinheiro do fundo partidário, e envolvendo denúncias, envolvendo formas ilícitas de se eleger e tudo mais que já sabemos. Também circula por outras siglas e pela formação de novas siglas, mas o montante do fundo partidário é o que define, é o principal do negócio, ou o negócio principal, como queiram. 3. Outra briga no governo tem o patrocínio da caricatura que ocupa a pasta da educação, o seguidor do horoscopista que quer fundir CNPq e CAPES e amesquinhar ainda mais o fomento à pesquisa no país. Tudo sob as bênçãos do Tchutchuca, o demolidor de políticas públicas. O astronauta, único com os pés na Terra, discorda. Temos que torcer pelo astronauta no caso e pela ciência. Ou, se a perda for inevitável, por mais um racha. Quanto mais divididos, melhor para a democracia. 4. E a voz da milícia fala mais alto. Um diretor de programa da EBC foi demitido por exibir em rede nacional uma imagem da vereadora Marielle Franco assassinada no Rio em 2018. Não foi um programa em memória da vereadora, foi um programa sobre Jackson do Pandeiro, e a imagem da vereadora aparecia na capa de um cordel, uma imagem casual. A milícia, de fato, dominando a comunicação pública. 5. Os barris encontrados no litoral de Sergipe com o mesmo óleo que está destruindo as praias do Nordeste têm a marca da Shell. O impacto na vida dos povos do mar é imenso. O impacto no turismo é imenso. O impacto no meio ambiente, flora e fauna é incalculável.
A inoperância do Planalto é cúmplice e a Shell não é uma empresa venezuelana. 6. A extrema-direita se organiza em São Paulo em um evento conservador financiado com dinheiro público para tornar o mundo um lugar ainda pior. Num evento em que um dos bolsofilhos glorifica os memes como forma de expressão e que vende um kit que ele denomina como antifeminista, mas na verdade é um kit anti-mulher. No mesmo evento, a ministra da Família, em nome de Já, dá um show aparentemente inspirado no satanismo e evoca o cão, cigarros de maconha e cruzes, uma coisa sem precedentes em todos os ministros que já passaram por essa república. Dia 285/365, 12 de outubro, sábado. Nesse dia, o que o síndico disfuncional tem de projeto para as crianças? Destruir direitos, acabar com o Conanda. Oferece apenas a morte e a pobreza. Aponta isso sem firulas para as crianças pobres, as indígenas, as quilombolas, as que estão na escola pública, as que sonham em entrar na universidade, as que não moram no seu condomínio. Mas essas crianças refletem muitas vezes mais que os pais e têm atitudes. Vamos fazer uma listinha? 1. Os estudantes do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro expulsaram aos gritos de "Ô Marielle, quero justiça, não aceitamos deputado da milícia", 2 deputados do PSL que resolveram fazer uma patrulha ideológica na escola. 2. Estudantes da comunidade da Maré entregaram ao sanguinário sniper governador uma cartilha ensinando a polícia e milícia a se comportar como seres humanos. 3. Um estudante na Câmara dos Deputados em Brasília entregou ao ministro do Meio Ambiente, que só tem olhos para o agronegócio, o troféu Exterminador do Futuro. 4. Uma criança, Marcos Vinícius, assassinada pela polícia milícia fascista do Rio, disse à mãe ao ser baleado: "Mas ele não viu que eu estava de uniforme?" 5. Uma estudante sueca falou na ONU sobre o aquecimento global e despertou o ódio dos héteros histéricos, inclusive o de um dos bolsofilhos. 6. As crianças do MST, o Sem Terrinha, discutem em um grande encontro nacional o futuro da educação no país. As crianças e adolescentes hoje em todo o país têm uma pauta política a dar conta, que inclui a possibilidade de brincar e permanecer vivas. Elas têm uma pauta antifascista. Numa reportagem do jornal Brasil de Fato, Helena, uma pequena de 4 anos de Brasília, questiona sobre o uso de armas. A gente vai ficar matando as pessoas à toa? Dia 284/365, 11 de outubro, sexta-feira. Sobre a destruição do país, seu povo e suas riquezas. 1. Como é só o que sabe fazer, o síndico disfuncional ataca disparando seu ódio para todos os lados. Os povos indígenas são sempre alvo preferencial. A Carta Capital informa que num evento empresarial, o presidente nomeia os povos originários como latifundiários pobres em terras ricas. Ora, o que interessa é a terra rica para distribuir para os verdadeiros latifundiários que parasitam o país, naturalmente aqueles das queimadas. Transformar tudo em pasto, em monocultura de soja e em buraco estéril de mineração. É o destino reservado à floresta amazônica, enquanto o Sínodo da Amazônia continua até o dia 27 de outubro. 2. As indústrias brasileiras são outro alvo. A Embraer vai dar férias coletivas a todos os seus empregados no Brasil, entre 15 a 16 mil trabalhadores, e vai paralisar fábricas para passar aos americanos da Boeing. Os controles dos negócios de aviação comercial, empregos, tecnologia nacional, pesquisa e autonomia para o saco. A Boeing agradece. 3. O setor do turismo tem pela frente o que talvez venha a ser uma das piores estações. Sem a Amazônia, sem as praias nordestinas. Na região amazônica há um plano de ocupação e a inoperância no caso da destruição da costa nordestina, passados mais de 30 dias do início das ocorrências, também não parece inocente. Apesar de uma parte dos sudestinos acreditar que o move o Brasil, provavelmente com base em nenhum dado real e no racismo estrutural, é um tanto estúpido supor que essa perspectiva desmembrada corresponda à verdade. Ações para sufocar a economia do Nordeste terão obviamente consequências que extrapolam a região. 4. Os reis das fake news atribuem a imagem negativa do país a uma foto equivocada publicada por Macron. Uma foto. A foto não correspondia às queimadas atuais, mas as fotos dos satélites sim, o depoimento dos moradores sim, o conluio incendiário do dia do fogo armado no WhatsApp sim, a devastação é real e programada. Os lesa-pátria destroem o país e a imagem do país.
Por outro lado, os bolsomínios rapidamente fazem circular a foto de um navio supostamente venezuelano que supostamente derrama o seu óleo na costa do Nordeste. Utilizaram a foto de um navio na Europa. Não importa. 5. As mais diversas expressões de inutilidade e de violência se espalham. Mas o que é o bolsonarismo, além do ódio, da destruição e da violência? 6. Trecho de artigo de Marildo Meneghetti no jornal GGN. O bolsonarismo é o representante dessa violência terrorista que se alimenta do horror diário das ruas. Um ponto de chegada da passagem da atividade policial defensiva, como deveria ser numa democracia, para as modalidades ofensivas, iniciado e nunca interrompido, ainda em 1969. Ele é a formulação política rebaixada de uma chantagem dos bandos armados dos porões da ditadura, cujas ramificações começam nas estruturas das PMs, cruzam pelas Forças Armadas e se acomodam em grupos milicianos. Dia 283/365, 10 de outubro, quinta-feira. 1. Recebemos notícias alvissareiras do hemisfério norte. O impeachment do agente laranja fica mais robusto. Foram indiciados 2 assessores do presidente estadunidense por financiarem investigações de adversários políticos. Reportagem do GGN. 2. E vejam, Trump recusa apoio às pretensões do Brasil de ingressar na Organização de Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, como era de se esperar. Argentina e Romênia terão a preferência dos americanos. O ex-chanceler Celso Amorim comenta que ou Trump não está nem aí para Bolsonaro, ou a burocracia do governo americano não está nem aí para Trump. Os estadunidenses mostraram os espelhinhos, deram declarações de que apoiariam, e a esdrúxula política de relações internacionais dos entreguistas terraplanistas se apressou em se abaixar e pagar adiantado. Uma deputada do PSL comemorou pelo Twitter em março a entrada do Brasil para a elite econômica e social do mundo. Ofereceram a base de Alcântara, se empenharam em cooperar para o desmonte da Venezuela e liberaram a entrada de estadunidenses no país sem a necessidade de visto, o que também não tem reciprocidade. Mas não adiantou o colonizado submisso correr para entregar qualquer coisa. Não recebeu nem miçanga, nem espelhinho. Para deixar mais claro o descaso, os americanos reafirmam que apoiam, só não dizem para quando. Deprimente e decadente. Reportagem do Brasil 247. 3. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi criada em 1980 como resposta à crescente violência contra a mulher. Hoje somos o 5º país do mundo em feminicídio e temos uma estatística aterradora. A cada 15 minutos, uma menina de menos de 13 anos é estuprada no país, sendo que em 60% dos casos por algum parente. A casa não é um lugar seguro para as mulheres. 4. O jornal Brasil de Fato traz uma entrevista com Silvia Federici, historiadora e pesquisadora feminista italiana, que chama atenção para o fato de que o aumento da violência contra as mulheres e a feminização da pobreza ao redor do mundo estão atrelados ao processo de acumulação do atual estágio do capitalismo. Também faz relações entre a militarização crescente e a tentativa de repressão dos movimentos sociais e o aumento na taxa de feminicídios. Outro ponto importante que aponta é que o aumento de violência contra a mulher tem sua própria geografia. Mulheres nas favelas, no campo, em áreas de mineração e extração de petróleo estão sob maior violência. 5. As mulheres que estão na liderança de movimentos sociais, como Marielle Franco e Preta Ferreira, estão no fronte como alvos preferenciais. Hoje, depois de 108 dias de prisão política, Preta Ferreira, cantora, produtora cultural e militante do Movimento Sem Teto do Centro em São Paulo, teve finalmente seu habeas corpus julgado pelo TJ de São Paulo. As mulheres negras estão no topo das estatísticas da violência doméstica, da violência do braço armado do Estado e do sistema judiciário. 6. Viva as mulheres que lutam. Dia 282/365, 9 de outubro, quarta-feira. Hoje é o dia 282, que é um palíndromo numa data que também é um palíndromo. Isso poderia ter um significado maior no universo, tipo assim, todos os povos se dirigissem ao Planalto ou, à semelhança do país preferido dos bolsominions, um pedido de impeachment começar a tramitar. Ou ainda, a justiça ter a coragem de caçar a chapa que se elegeu com propaganda criminosa
Afinal, o WhatsApp já confessou, os deputados do PSL já afirmaram que houve utilização de pacotes de forma ilegal e algumas empresas já foram identificadas como, por exemplo, aquela do senhor que se fantasia de Visconde de Sabugosa. 2. Mas o belo adormecido do TSE não acordou e as instituições por aqui são controladas por pessoas como o Conge, o Tchutchuca, o PowerPoint e todos esses apelidos nefastos. 3. Os bons ventos que sopram do Equador, um levante popular espetacular contra o neoliberal Lenin Moreno, poderia também, como semente, chegar até nós. As imagens do Levantes impressionam. Seria definitivamente saudável respirar esses ares, longe dessa necropolítica que respiramos cotidianamente. 4. Por aqui algumas estruturas se abalam. A queda de braço entre o partido do presidente e o próprio presidente é interessante de observar. Dizem que disputam o dinheiro que a legenda recebe dos cofres públicos. Vale pegar cadeirinha e pipoca e assistir como um filme classe B, desses que você pode assistir em qualquer telinha enquanto faz alguma tarefa mais mecânica. 5. O ex-capitão, com lealdade, diz para esquecer o partido, que por sua vez se diz maior que o presidente. Coisas da masculinidade tóxica. O mal-estar se dará a partir da revelação do plano de Caixa 2 nas eleições presidenciais, a partir do esquema do partido com as candidaturas femininas. No momento de muita baixaria, sugiro que desligue o som e ouça um bolero. 6. O mesquinho e pequeno síndico disfuncional ameaçou não assinar o diploma do Prêmio Camões ganho pelo imenso e generoso Chico Buarque de Holanda. A resposta de Chico foi excelente. Considera a falta de assinatura um segundo prêmio. E para terminar o dia de hoje, vão uns versos do mesmo Chico para o síndico. Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém o aguenta mais. São 3 horas e o samba tá quente. Deixa a menina, Chico Buarque. Dia 281/365, 8 de outubro, terça-feira. 1. No fabuloso mundo da Rede Goebbels, mais uma vez acontecerá o milagre da retomada da economia. Agora vai. Todo dia, todo mês é essa expectativa e o Tchutchuca não responde aos apelos, não transforma em realidade a fantasia global. Parte do golpe que apoiou, a rede de emissoras anuncia desde 2016 o crescimento da economia e as maravilhas de um projeto neoliberal. 2. Além da Rede Goebbels, quem em sã consciência pode acreditar no Tchutchuca, caricatura de um personagem de propaganda? De acordo com o colunista Luiz Nassif, a equipe do caricato ministro da Economia não tem noção básica de funcionamento da máquina. Pretende acabar com os instrumentos de políticas públicas sem mesmo entender para que servem. Um ministro raso com uma equipe rasa de mentalidade terraplanista, incapaz de ir além dos voos de galinha. E nós, com essa necessidade urgente de águias. 3. O jornal A Folha de São Paulo anuncia que o ex-capitão não mais vai realizar café da manhã com os jornalistas porque parte deles dá notícias reais do governo, não consideram as realizações fantásticas que circulam nos grupos de WhatsApp e ficam apontando a necessidade de investigação sobre o uso ilegal e imoral das candidaturas femininas no partido do presidente e outras coisinhas mais na campanha que o elegeu. Na linha do pergunte a sua mãe, o público não deve ser informado dos assuntos de interesse público ou do uso do dinheiro público. 4. Já no fabuloso mundo dos funcionários públicos a serviço de si mesmo, de acordo com o jornal A Folha de São Paulo, um auditor da Receita Federal, ironicamente chamado de Canal, usava informações internas para achacar réus da Lava Jato. O auditor é acusado de cobrar propina para cancelar multas resultantes da operação e de investigar as finanças de ministros do STF. 5. Seguimos sem uma comunicação pública minimamente eficiente e com total aparelhamento da empresa Brasil de Comunicação, ideológico e fisiológico. Virou cabide de emprego para militares. 6. E como não temos comunicação pública, o cotidiano é cercado por informações surreais. O vizinho de cela de Adélio supostamente enviou uma carta ao presidente dizendo quem é o mandante da facada. Ora, uma reportagem da revista Época de 20 de julho diz que desde que deu entrada no Presídio Federal de Campo Grande no dia 8 de setembro do ano passado, Adélio Bispo de Oliveira se mantém isolado de outros presos, confinado 22 horas por dia e, conforme declarações de um agente penitenciário,
Às vezes fala frases desconexas e escuta sons que não existem. Se comporta assim desde que entrou aqui, sempre quieto e na dele. Não fala nem mesmo com os outros presos durante as 2 horas diárias de banhos de sol a que tem direito. Não fez amizade aqui. Na hipótese de existir qualquer uma carta, será que existe provas válidas fora do WhatsApp? O que o príncipe regente, colega de Adélio no clube de tiro, teria a dizer a respeito desta carta?